Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satz. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João, capítulo 2, versículo 21. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Netzach. Vitória. O sal simboliza, pois, a incorruptibilidade, o indelével. E por esse motivo, a Bíblia faz referência a uma aliança que o Criador não romperá, tal como o expressam as passagens de Números, capítulo 18, versículo 11, e segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Para os semitas, consumir pão e sal juntos implicava selar uma amizade indestrutível. Quando Filon de Alexandria descreve o principal alimento dos terapeutas, devotos da saúde, austeros e místicos, nos diz que este se compõe de sal de isopo, pão e água pura. Por maravilhosa coincidência, em hebraico, pão, lechem, tem o mesmo radical que sal, melach. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 13, é confirmado o valor constante, cúbico e branco de sal. Abre aspas. Vós sois o sal, alas, da terra. Porém, se o sal perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Não serve mais para nada, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Fecha aspas. Fragmento que Marcos, capítulo 9, versículo 50, completa do seguinte modo, abre aspas, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Fecha aspas. Existe uma palavra grega que amplia o campo semântico de alas, o sal. Trata-se de alastos, o inolvidável, o insuperável. Assim, é importante a conexão entre o pacto e a amizade, entre o acordo baseado na beleza, Tiferet, cadinho dos 32 caminhos da sabedoria, e Netzach, a continuidade acima do tempo, o eterno, a vitória. Esta sétima sefirá aparece com frequência associada à perna esquerda e, sobretudo, à bênção, ou brachá. Ao controlar os fluidos corporais e mesmo por sua cristalização cúbica, o sal tem a ver com as articulações. De nada serve ao terapeuta ou ao cabalista sua descoberta interior, sua iluminação, se na vida de todos os dias seus pés não o levam aonde conduzem seus mais elevados pensamentos. Os essênios não viviam unicamente entregues à salina ilusão da devoção mística, mas viajavam por toda a terra de Israel curando e energizando as pessoas. Os cabalistas e nazarenos não conquistavam, pela palavra, novas zonas de imagens radiantes no vasto território que une a criatura ao Criador apenas por um prazer egoísta. Faziam-no para dilatar o coração daqueles que soubessem ouvir e ver. Como o bom sal, eles cuidavam e preveniam o desvanecimento. No fragmento 4 do Bahir está dito, abre aspas,
que indica esta brahá, bênção, na expressão Baruch Hu, bendito seja ele. Fecha aspas. É como se dissesse Berer Hu, ele está ou se encontra no princípio do joelho, tal como está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 23. Abre aspas. Diante de mim se ajoelham, pois ele é o lugar em que toda genuflexão se realiza. Fecha aspas. Trata-se de algo muito mais profundo do que um mero jogo de palavras. Os antigos reis e profetas hebreus recebiam sua bênção ajoelhando-se e tocando os joelhos de seus superiores. Se por um lado ajoelhar-se implica suprimir o dinamismo dos pés, negar uma eventual fuga, por outro, alude a um haver chegado. Para muitos povos semitas, o poder se assenta nas pernas, e dentro das pernas, entre a rótula, a tíbia e o fêmur. Netzach, a sétima sefirá, ao recolher a força procedente de Tiferet, a beleza, conclui o primeiro ato de refino, Zar, que induz a graça, Ren. Entre as letras de Netzach vibra e voa a flecha, Retz, o dardo. A seta da ação que o discípulo dispara a partir da tensão do arco do corpo, iniciado já o caminho de sua busca, a aventura. Enquanto as mãos encarnam a manifestação, as pernas são o transporte, o traslado dessa manifestação. Por elas a ação desce à terra. Nas mãos se pode ler nosso passado e nosso presente. Das pernas e dos pés dependerá nosso futuro. Porém, como ocorria com a dualidade inerente da mão, Retz, a flecha, pode ser também Ratz, se modificarmos a pontuação vocálica. Nesse caso, flecha se transformará em divisão, fração. A perna do peregrino o aproxima do eixo de sua iniciação, da alvorada de seus sonhos. Porém, ao mesmo tempo, o distancia e divide, como se dividem as células que nascem de seus progenitores, separando-o do passado. Distanciar, dividir e separar constituem uma operação trifásica por meio da qual o discípulo, o buscador, aprende a reconhecer o terreno em que pisa. Na tradição hebraica, existe complementariedade entre a fábula, o relato ou a simples palavra, a Haggadah, e a lei, o código moral e a jurisprudência, a Halachá. De modo que podemos associar esta última à perna esquerda por uma razão muito simples. Halachá tem a mesma raiz que marcha, movimento, direção, alihá. Em ambos os casos, o da lei e do caminhar, brilha uma partícula extraordinária, o ler, caminha, anda. Palavra por meio da qual o Criador adverte a Abraão de que deve iniciar seu caminho. Convertendo-se em peregrino, o patriarca deve afastar-se de sua terra natal para ir em busca de um destino fértil, gerador de muitos povos. Uma seção inteira do Zohar tem precisamente o título de Ler, Lerá, para lembrar o capítulo 12 do Gênesis. Abre aspas. Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Fecha aspas.
Os mestres da Kabbalah consideram o patriarca Abraão como o primeiro elo de uma cadeia iniciática, atribuindo-lhe a autoria do Sefer Yetzirah e com ele o poder de que é capaz do Verbo. Disse o Criador a Abraão, segundo o Zohar, abre aspas, sai para conhecer-te a ti mesmo e para preparar-te. Sai de teu país, desse mundo habitado a que estiveste ligado até agora. Abandona teus parentes. Deixa essa sabedoria com que traçaste teu horóscopo. Assinala a hora e o segundo de teu nascimento e a estrela que então estava no ascendente. Sai da casa de teu pai e não presta atenção ao que nela há, ainda que por seu mérito te aguardará alguma prosperidade. Fecha aspas. Abandonar o determinado, o fatum, o peculiar masal, ou signo astrológico sob o qual se nasceu para assumir todo o zodíaco, a roda da vida em sua totalidade, deixando para trás o conhecido e tendo adiante o desconhecido, esse eu te mostrarei. A palavra hebraica que se traduz por mostrarei é arrerá, que por gematria dá Aleph, Reish, Aleph, Kaf, 222. O mesmo número que Barar, bendito. Bet ou Vet, Reish, Kaf. Habitar na bênção, habitar na luz, que por tudo transita, sem mancha. Em algum lugar da terra está a terra prometida. A Canaã simbólica com seus axis mundi que o próprio Zohar chama o ponto no centro. Foi Abraão o primeiro a perceber que a partir deste ponto, conta o livro do Esplendor, se estabeleceu o mundo e quando provou e pesou, descobriu que o poder superior a que servia era um poder que não podia ser captado, um poder recôndito e oculto, e não como os poderes encarregados dos pontos que lhe eram exteriores em todo o espaço habitado. Esse comentário lembra o critério de Jesus a respeito de um reino que não é deste mundo. Em João, capítulo 18, versículo 33, diante de Pôncio Pilatos, o Nazareno nega a horizontal das circunstâncias, porém afirma sua verticalidade. Evita as hierarquias, porém afirma os valores. Pois o mundo que deve ser defendido, um cosmos dividido, não é cósmico. Em grego, a mesma palavra cosmos assinala o visível, a parte e o todo, ou o invisível, as coisas terrenas e as celestes. Pilatos tem a verdade em pouca conta. Por isso, sendo um diplomata, um político, situa-se entre sinais de interrogação, relativizando-a. Enquanto que, para Jesus, a emet, ou verdade, era o princípio absoluto e ordenador da natureza, algo que incluía o próprio procurador romano e sua nefasta tarefa. De que lugar fala aquele que vive no esférico, no coração das sefiró da árvore da vida, senão aquele centro que está em todas as partes ao mesmo tempo? Abraão abandona sua terra de origem, assim como Jesus abandona este mundo, quer dizer, este plano de realidades contrapostas para afirmar um que a supera, um que sintetiza tudo o que abaixo se dissolve. Essas duas vontades opostas, a de Jesus e a de Pilatos, mais do que encarnar Israel e Roma,
assinalam a distância que se interpõe entre um peregrino de si mesmo em sua própria terra e um depredador de outras terras afastado da sua. Se os próprios discípulos não entendiam sua mensagem, como esperava Jesus, conservador e cultivador de segredos, de leis sutis, de redes infraestruturais, que um lacaio imperial bastardo, a quem a história não fez a justiça merecida, que um beberrão imoral mais interessado na higiene de suas mãos do que na limpeza de sua própria consciência, captasse o sentido parabólico de seu pensamento. A tragédia de quem não vive somente neste mundo, mas também naquele que os hebreus chamam de Olam Haba, o mundo futuro, o mundo do mais além, está no fato de que aquilo que é certeza para ele é a ausência de certeza para os demais. A espada de Pilatos separava povos, porém o verbo aguçado de Jesus unia homens. Qualquer poder que se assente unicamente na parte esquerda ou na parte direita do espectro político é irrelevante para quem conhece o centro recôndito e oculto. Por outro lado, não há compatibilidade possível entre o guerreiro e o santo, entre o físico e o metafísico. Ou se há, como no caso de Inácio de Loyola, quando se assume um arquétipo, é necessário renunciar ao outro, apesar de que a linguagem de um se sobreponha à de outro por alguns momentos. Os sufis distinguem a jihad, guerra santa, externa, da guerra interior. Quem luta pela compreensão ou revelação de si mesmo não tem nada a impor nem tirar dos demais. Sua peregrinação não é em direção a uma geografia, mas sobre uma geografia. Sua busca, quase sempre uma renúncia, deverá ser generosa para que o discípulo encontre o elixir. A liberdade que o conhecimento da verdade produz é inclusiva, não exclusiva. É aberta, não fechada. Etérea, não pesada. O que se conquista pela força se reparte. O que se conquista pelo amor se comparte. Talvez seja essa a primeira vitória, ou Netzach, que se deva conseguir no claro enfrentamento de si consigo mesmo. Para deixar a terra natal, é preciso abandonar o que fomos, desprender-se e levar o galho das pernas, como a fruta que em seu interior guarda novas sementes, até um bendito centro de multiplicação. Ali, onde o orvalho de luz atinge primeiro o cocoruto, desperta depois o aprendiz de sábio e o faz entender que pai e mãe, céu e terra, sol e lua, não são o universo todo. Há sempre mais, muito mais, na beleza do novo mundo que pulsa, tépido, sob suas costelas, entre válvulas e veias, numa arte de artérias cuja maestria exigirá muitas e contínuas provas. Esquecimento de si e lembrança dele, Deus. Dado que o valor numérico de Netzach seja 148, coincide com o da palavra hebraica kemar, farinha, alimento.
e que na Mishraná nos é dito que se não há farinha, não há estudo. E se não há estudo, não há farinha. O estudante deve ganhar o pão espiritual, mesmo que em quantidade pequena, ao ar livre e sem ajuda. Descreve o Tratado de los Principios, ou Pirkei Avot, abre aspas. Abba Saul lhes disse: sai e vede qual é o melhor caminho que o homem deve seguir. Ao que o Rabi Eliezer respondeu: a benevolência. Rabi Josué: um bom amigo. Rabi Yosé: um bom vizinho. Rabi Simon: prever o futuro. E Rabi Eleazar: um bom coração. Então Yohanan ben Zakkai respondeu-lhes: prefiro as palavras de Eleazar ben Arar, pois nas dele estão incluídas as vossas. Fecha aspas. Além do bom coração, recomendado por Provérbios, capítulo 23, versículo 15, abre aspas, meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração alegrar-se-á contigo. Fecha aspas. Com quais elementos conta o discípulo para obter essa vitória? Talvez o primeiro e o mais importante seja compreender que a doença é um ensimesmar-se, um estancar-se e autocompadecer-se, enquanto que o primeiro sinal de saúde, como o vazamento de uma pústula através da pele, consiste em uma saída ao mundo, certo grau de intrepidez e adestramento na exosmose. Expulsar o que com toda força penetrou em nós, condicionando-nos, pré-julgamentos, preocupações, prevaricações dos pais para com seus filhos e, por que não, dos filhos para com seus pais. O segundo elemento é o convívio com os textos sagrados, o emprego da Torá como espelho, envolvendo-se com as sucessivas gerações de mestres iniciados. O justo que assim inicia seu caminho encontra seu guia, consolo e advertências úteis no passado. Diz Filon de Alexandria sobre os terapeutas, abre aspas, esses homens opinam que toda a legislação, Torá, nomos, assemelha-se a um ser vivo cujo corpo é constituído pelas prescrições literais e a alma pela inteligência invisível que subjaz as palavras. Inteligência em que a alma racional começa a contemplar as coisas de um modo diferente, como através de um espelho, as belezas extraordinárias das ideias, descerrando o véu que ocultava os símbolos e descobrindo-os, desnudando-os e expondo os pensamentos para aqueles que podem, a partir de uma pequena sugestão, refletir sobre as coisas invisíveis através das visíveis. Fecha aspas. Também São Paulo fala de um Deus invisível, cuja manifestação ou projeção visível é o Filho do Homem. De modo que, para chegar ao âmago de si mesmo, o discípulo deverá descerrar seus próprios véus, buscar e não temer uma crescente desnudez. Semelhante ao texto, também seu corpo é um livro velho, no qual terá de aprender a detectar belezas como através de um espelho. Para o Zohar, existe um modo de ver chamado de espelho brilhante. Nesse exercício, o olho não se fecha, mantém-se estático e vê como é visto.
Desse modo, supera-se a dicotomia sujeito-objeto. Porém, essa visão é precedida por inúmeras provas, já que sucessivas membranas terão de ser atravessadas, as quais se desdobram e voltam a dobrar, até que a vista gradua-se e sobrevém o dom das lágrimas, a feliz umidade que as pálpebras quase não contêm. Mediante um sutil jogo de palavras entre o significado de perna, regel, local a que se refere a última sefirá, vitória, e a palavra gorral, de raiz idêntica e que indica o destino, a providência, o discípulo vê sob as pegadas de seus próprios pés, na sombra que seus atos projetam, o próximo passo a dar. Aprender, dizem os mestres, é evitar repetir-se. A figura bíblica em quem melhor se manifesta a trama perna-destino é a do patriarca Jacó, a partir de quem foram geradas as 12 tribos míticas. Jacó, que mais tarde adotará o nome de Israel, porque lutara com Deus e com os homens e vencera. De acordo com o que lhe disse o anjo em Gênesis capítulo 32, versículo 27, é ferido no músculo, num tendão. Trata-se de um golpe no calcanhar, sobre o osso calcâneo, ferida a partir da qual se gera, no seio do povo hebraico, a proibição de comer essa parte do corpo proveniente dos animais. O herói, cavaleiro andante e astuto como Ulisses, paga um tributo a esse olhar face a face, através do qual o sagrado se manifesta com potência extraordinária. A palavra Ekeb, que se separa de 3 das 4 letras de seu nome, Jacob, quer dizer calcanhar, pegada, sinal, e se lê Ekeb, consequência, gratificação. Por isso, Jacó, graças à ferida no músculo, recebe uma recompensa por seu caminhar, atravessando o rio, e Abok realiza uma ruptura de nível, uma aliteração psicológica e uma mudança de vida que culmina numa mudança de nome. Até então, havia sido um servidor pago por Labão, seu sogro. Ei-lo aqui depois, convertido num líder, disposto a entrar em sua terra natal como vencedor. A vulnerabilidade do calcanhar, experimentada também por Aquiles, é em parte devida a que ele é o ponto de apoio de todo o corpo. Por isso, se alguém é ferido nessa parte e sobrevive, mesmo que coxo, tem o direito de possuir sua herança. Porém, há mais mistérios na história de Jacó. Da mesma forma que em sua perna e em seus pés se inscreve a parte natural de seu destino, em sua cabeça será inscrito seu destino metafísico, já que Israel pode, além disso, ser lido como Rosh Li, uma cabeça para mim, ou a cabeça que me corresponde. Segundo a acupuntura chinesa, passam pelo calcanhar os meridianos da bexiga e da vesícula. O ponto 60 está, por sua vez, em correspondência com o fogo. Daí que muitos investigadores veem a alma no calcanhar. Quando esta se desenvolve, como em Mercúrio, nascem asas nos pés. O caminho místico de Santiago, ou a via jacobina, não faz mais que reciclar o mesmo símbolo. O viajeiro
seguindo a senda astral da Via Láctea, deve chegar ao Finisterrae para compreender que o céu que busca se eleva sobre sua cabeça. A peregrinação empreendida pelo discípulo começa sempre por uma separatio. Entre os documentos da seita essênica de Qumran, nome que poderia ser uma deformação de Qum, eleva-te, ressuscita, e Ram, alegria, regozijo, seita irmã dos terapeutas egípcios, há um chamado Regra da Comunidade, no qual podemos ler, abre aspas, afastar-se-ão do lugar onde vivem os homens de iniquidade para ir ao deserto a fim de preparar seu caminho. Fecha aspas. Essa sugestão apoia-se, por sua vez, numa admoestação do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, abre aspas. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Fecha aspas. Do ponto de vista da seita qumranita, tais preparativos referiam-se a uma vida de acordo com a Torá e seus ensinamentos. No citado versículo de Malaquias, destaca-se a palavra fna, traduzida por preparar. Sua acepção correta, porém, seria despejar esvaziando. Comentam os chineses que um caminhante verdadeiro não deixa pegadas. Para os membros da seita qumranita, a ética suprema da vida se baseava numa renovação constante, fosse por abluções reiteradas ou simbolicamente assumida pela brancura de suas vestes e pelo despojamento do prepúcio da má inclinação e da nuca rígida. A perna nunca deixa pegadas no ar que atravessa. E quanto mais graciosa é, mais gracioso é o pé que a apoia na terra. Essa é a ideia de purificação e combate insinuada pela Sefirá Vitória. O Bahir fala de uma vitória, Netzrah, que se inclina ao poente. E visto que o justo surgiu por obra do solo, deve voltar a encontrá-lo. Tem de ir em direção à sua morte, ao ocaso da terra final, o obscuro Finisterra. A luta de Jacó com o anjo dura toda a noite. O Gênesis, capítulo 32, versículo 31, nos diz que, depois do combate, o sol apareceu. Não estamos diante do sol natural, que sai para todos, mas ante o sol sobrenatural, que nesse apareceu, Israr confia ao homem seu segredo, Ras, vivo, Rai, encerrado na noite de agonia, na São Joanina noite de alma. Se antes da luta o astro estava à frente e sua sombra atrás, a partir do triunfo, o sol nos protege as costas e projeta sua sombra aos pés. Subjuga, circunscreve-a e limita para que tenhamos domínio sobre ela. O conhecimento propiciado pelas pernas supõe ainda uma sabedoria do simples. Essa descida ao mundo para com ele misturar-se, realizada pelas pernas, deve ser interpretada como a busca de si mesmo através dos outros. Familiaridade que, para os membros da confraria terapêutica, exigia uma transcendência do sanguíneo, pois o parentesco era com os filhos da luz e com quem subscrevia o pacto. No início da viagem, tudo é difícil. Os polos, opostos, diferenciadores.
Nada nos faz supor que a verdade brotará das sucessivas quedas, dos desencontros, das distâncias, dos desassossegos, inclinações e renúncias. Enquanto tentamos descobrir o próximo que devemos amar, interferimos na vida dos que nos desgostam ou de quem se atravessa em nosso caminho, o próximo, até que finalmente o polar se torna faísca complementar, iluminação, e a busca se converte em achado. E então o não dito por nós aparece expresso por outros. Porém, paradoxalmente, o que buscamos revela-se sob a condição de que não tentamos possuí-lo. O caminho deve ser desembaraçado e estar completamente vazio de segundas intenções. Tem de ser espaço aberto entre as duas margens abismais, o passado e o futuro. Para nomear o agora, o hebraico utiliza a palavra atá, que é diferente do tu divino, atá, por apenas uma letra. Em lugar de Ain, o olho, o Aleph, o infinito. Se lembramos que o objetivo de toda viagem espiritual é, como se sabe, atingir a iluminação e pela luz transcender o visível, o chamado interior deve prosseguir até que a voz se transforme em eco. Enquanto a mensagem recebida não ressoar em nós, continuaremos falando, discutindo, separando. Porém, diante da primeira sílaba entendida, descobriremos de imediato a graça do silêncio, que é o caminho mais curto entre um verbo e seu gerúndio. Ao desprender do agora, ou atá, o rei, que simboliza o espírito, deteremos o tempo, et. O tempo relativizado pelas circunstâncias tal como aparece, por exemplo, no Eclesiastes. Porém, se voltamos a juntar o rei, esse tempo é este instante, este momento, cuja radiante epifania oferece ao olho o olho da realidade, face a face, pelo espelho brilhante, sem interferências temporais ou espaciais. A passagem do Ain, cujo valor é 70, a Aleph, que tem por cifra o 1, realiza-se mediante uma subtração. 69 é a chave de algo que está além do abraço erótico, já que esse número corrobora a reversibilidade do humano no divino e do divino no humano. E é a chave que justifica o ditado: o de cima é igual ao de baixo, para que se cumpra a lei do único, do indiviso. Atar, o místico persa, constatou-o assim, abre aspas: o verdadeiro peregrino converte o espaço em fixidez. Fecha aspas. Da esfera do belo, do âmbito de Tiferet, o espaço percorrido nos leva a Netzach para explicar-nos o entroncamento, a engrenagem, o enxerto neste mundo. Entre Netzach e Hod, a oitava Sefirá, percorremos a pelvis, mas também o sacro. O que pretendia unir-se entre o círculo da misericórdia e o da força deverá permanecer ligado a esse nível, pois todo o poder de Da'at, a 10ª Sefirá, dependerá de Yesod, e esta, de que as pernas sigam o corpo,
e não que o corpo siga as pernas. O fácil, o ragil, o espontâneo é a meta, o ponto de chegada, não o de partida. Ser natural inclui o ser franco, sincero, claro e, como sustentava a ordem de Qumran, abre aspas, não adiantarão seu tempo, nem atrasarão nenhuma de suas festas, e não se afastarão de seus decretos de verdade para ir pela direita ou pela esquerda. Fecha aspas. Ser natural implica dar à coluna central da árvore sefirótica a possibilidade de sustentar, articular e harmonizar a dança oscilante das pernas ao longo de um caminho cheio de artifícios, armadilhas e tesouros.